No coração do sul de Minas, ano de 1872, o luxo e a honra de uma família poderosa foram salvos por um ato de crueldade impensável. Uma matriarca, para resolver um pânico de casamento, cometeu um crime no silêncio da noite. Trocou a noiva virgem por uma escrava na escuridão do quarto nupcial. O que aconteceu naquela fazenda não foi apenas uma troca de corpos. Foi a assinatura de uma sentença de morte para toda uma linhagem. Esta é a história de um império de café, construído sobre uma mentira. E de como o silêncio e a violência podem corroer uma família até os ossos. Fique até o final para descobrir como um segredo guardado a sete chaves na noite de núpcias acabou resultando na completa aniquilação de uma das famílias mais poderosas de Minas Gerais e na improvável ascensão de uma mulher que não tinha nada. A fazenda Morro Alto era um mundo em si mesma, um gigante adormecido sob o sol mineiro, com fileiras intermináveis de pés de café que se estendiam até onde a vista alcançava. Seu dono, o coronel Alves de Matos, já era uma sombra de si mesmo, um homem envelhecido e doente, cujo poder agora emanava de sua esposa, Laurinda. Laurinda era a verdadeira senhora de Morro Alto, uma mulher de poucas palavras e gestos calculados, com um olhar frio que podia congelar as intenções mais ousadas. Para ela, a família não era um refúgio de afeto, mas uma empresa. E a moeda mais valiosa dessa empresa era a reputação. O herdeiro de tudo aquilo, Augusto, era um homem moldado pela expectativa. Um jovem de 25 anos que carregava o peso do nome da família nos ombros, mas que encontrava alívio apenas no fundo de um copo de aguardente. Seu casamento arranjado com Cecília, filha de um fazendeiro vizinho, era uma transação comercial. Uma união de terras e poder, como tantas outras na época. Cecília era uma figura frágil, de 18 anos. Criada para ser esposa, sua educação se resumia a bordados, piano e obediência. O terror do casamento de um homem que mal conhecia a consumia. Na véspera da cerimônia, o desastre se anunciou. Em uma crise de pânico e lágrimas, Cecília confessou à sua mãe que não era mais virgem. Um deslize de juventude que, naquela sociedade, equivalia a uma sentença de desonra para todos. A notícia viajou como um raio até Laurinda. O escândalo anularia o casamento, destruiria a aliança política e mancharia o nome Alves de Matos para sempre. A matriarca não hesitou. Seu rosto não demonstrou pânico, apenas o frio calculismo de quem move peças num tabuleiro de xadrez. Enquanto os convidados se embriagavam no salão principal, celebrando a união que já estava morta, Laurinda executava seu plano. Ela convocou Josefina. Josefina tinha 23 anos. Nascida e criada na senzala de Morro Alto, sua vida era um registro de serviço e obediência. Seus olhos já tinham visto a brutalidade do sistema, mas nada a preparou para a ordem de sua senhora. Não foi um pedido, foi um comando. Na escuridão do quarto, ela tomaria o lugar da noiva. Ela cumpriria o dever que Cecília não podia mais cumprir. O medo de Josefina era palpável, um animal enjaulado no peito. Mas a recusa significava o tronco, a punição pública, a morte em vida. Ela não tinha escolha, o quarto de núpcias estava preparado. Lençóis de linho branco, o cheiro de flores e cera. Uma cena de pureza esperando para ser manchada. Cecília, pálida e trêmula, foi escondida em um cômodo adjacente, ouvindo os sons da festa que deveria ser sua. Um alívio doentio se misturava à culpa que já começava a corroer sua alma. Josefina foi despida e vestida com a camisola da noiva. Cada toque do tecido caro em sua pele era uma violação, uma lembrança de que seu corpo não lhe pertencia. Laurinda a instruiu com sussurros cortantes. Silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma palavra. Ela seria apenas um corpo no escuro. Quando Augusto finalmente subiu, seus passos eram pesados e incertos. O álcool turvava seus sentidos, um nevoeiro espesso que o impedia de ver a realidade. Ele entrou no quarto e encontrou apenas a escuridão e uma silhueta na cama. Ele não viu a troca. Não notou o cheiro diferente, a textura da pele, o medo que não era de uma noiva nervosa, mas de uma cativa em pânico. A noite se consumou em um ato de violência silenciosa. Para Augusto, era a posse de sua esposa. Para Josefina, era a aniquilação de sua vontade. A transformação de sua humanidade em um mero objeto para um fim. Ao amanhecer, antes que a primeira luz pudesse revelar a fraude, Laurinda entrou no quarto. Ela tirou Josefina da cama com a mesma frieza com que a colocou ali. Seus olhos não registraram a mulher traumatizada, apenas o sucesso de seu plano. Cecília foi então trazida e deitada na cama, ao lado do marido que ainda dormia. A farsa estava completa. O momento mais importante do teatro de Laurinda veio em seguida. Com a casa já em movimento, ela recolheu os lençóis. A mancha de sangue, a prova da honra da noiva, foi exibida discretamente para as mulheres mais próximas da família. Um ritual de validação que selava a mentira em tradição. Os murmúrios de aprovação eram punhais na consciência de Cecília. A honra da família estava salva, mas a sua alma estava irremediavelmente perdida. Josefina foi devolvida à sua rotina, como se nada tivesse acontecido. Mas algo fundamental havia quebrado dentro dela.
O silêncio que lhe foi imposto naquela noite tornou-se sua nova morada. Laurinda, a arquiteta de tudo, observava sua obra com satisfação. As aparências, para ela, não eram apenas importantes. Elas eram tudo. Valiam mais do que vidas, mais do que a verdade. Augusto acordou com uma dor de cabeça latejante e um vazio estranho. Havia algo na memória da noite anterior. Uma desconexão, um detalhe fora do lugar que ele não conseguia nomear. Mas a vida na fazenda não dava espaço para dúvidas. O trabalho o chamava, o café precisava ser colhido e o mundo continuava girando. Ele guardou aquele sentimento incômodo no mesmo lugar onde guardava suas outras frustrações. O casamento, nascido de um crime, prosseguiu. Cecília desempenhava seu papel de esposa com uma apatia crescente. Augusto endurecia a cada dia, afogando suas perguntas não formuladas em mais trabalho e mais álcool. E no centro de tudo, a matriarca Laurinda vigiava, garantindo que as paredes de Morro Alto mantivessem seu segredo. Ela havia consertado o presente, sem imaginar que havia condenado o futuro. A violência daquela noite não terminou com o nascer do sol. Ela apenas se infiltrou nas fundações da casa, como uma raiz venenosa, esperando o tempo certo para derrubar tudo. O silêncio nos salões de Morro Alto tornou-se mais denso. Um silêncio que não era de paz, mas de cumplicidade. Um silêncio que escondia o inominável. Cada personagem estava preso em sua própria cela invisível. Cecília na culpa, Augusto na ignorância. Laurinda na arrogância de seu poder. E Josefina na memória de uma noite que roubou mais do que sua dignidade. Roubou seu nome, sua voz, sua existência. Ela se tornou um segredo de família encarnado. A semente da ruína estava plantada. Agora todos teriam que esperar, impotentes pela sua colheita amarga. A normalidade era apenas uma máscara fina sobre uma ferida que infeccionava. O tempo, em lugares como Morro Alto, se move de forma diferente. As semanas se arrastam, marcadas pelo ciclo do café, mas as consequências de uma única noite se aceleram em segredo. Poucos meses após o casamento, uma mudança sutil no corpo de Josefina se tornou um alarme silencioso. Um enjoo matinal, um cansaço profundo. Ela estava grávida, o filho era de Augusto. O herdeiro bastardo de uma noite de violência e engano. Um ser que não deveria existir e que, por si só, era a prova viva do crime de Laurinda. O pânico, desta vez, foi de Josefina. Um medo frio que subia pela espinha. Sua vida e a vida da criança em seu ventre estavam nas mãos da mesma mulher que a usou como um objeto. Mas Laurinda era observadora. Nada escapava de seu controle. Ela notou o olhar assustado, a mão de Josefina instintivamente protegendo o ventre. A matriarca não precisou de confissões. Ela sabia. Sua reação, mais uma vez, foi desprovida de emoção. Era um problema logístico, uma peça solta que precisava ser removida do tabuleiro principal para não comprometer o jogo. Josefina foi tirada de suas funções na Casa Grande. Da noite para o dia, ela desapareceu da vista de todos. A Laurinda a trancou em uma cabana isolada nos confins da propriedade. Um lugar úmido e escuro onde ninguém ia. Sua prisão se tornara literal. Sua única companhia era uma escrava mais velha, leal a Laurinda, que lhe trazia comida e garantia seu silêncio. Josefina era agora uma não-pessoa, um segredo gestando outro segredo. Enquanto isso, a farsa do casamento de Augusto e Cecília precisava de seu próximo capítulo. A sociedade esperava um herdeiro. A pressão crescia, mas a gravidez de Cecília era uma impossibilidade. As noites em seu quarto eram frias e silenciosas. Augusto, assombrado por um vazio que não entendia, raramente a procurava. Quando o fazia, o álcool o tornava um estranho, e o ato era mecânico, desprovido de qualquer conexão. A união era estéril em todos os sentidos. Laurinda, ciente disso, orquestrou a segunda grande mentira. Pouco depois de isolar Josefina, Cecília anunciou sua própria gravidez. A notícia foi recebida com alívio e celebração na fazenda e nas vizinhanças. Duas barrigas cresciam em paralelo. Uma na escuridão do cativeiro, outra sob os holofotes da sociedade. Duas mentiras que sustentavam a honra e o futuro de Morro Alto. O império de café e silêncio agora dependia da biologia de duas mulheres aprisionadas por circunstâncias diferentes. Os meses se passaram em um tormento silencioso. Josefina, na solidão de sua cabana, sentia a vida crescer dentro de si. Um misto de amor e terror. Ela conversava com o filho que ainda não havia nascido, prometendo-lhe um mundo que ela mesma não conhecia. Era seu único ato de rebelião. Na Casa Grande, a barriga falsa de Cecília crescia com o auxílio de enchimentos e vestidos largos. Seu olhar se tornava cada vez mais vazio, perdido em névoas de láudano. A droga era sua única fuga da culpa sufocante e do teatro diário. Ela era uma atriz em tempo integral em uma peça macabra. A noite do parto de Josefina foi fria e sem estrelas. As dores vieram fortes, auxiliadas apenas pela escrava silenciosa. Não havia conforto, apenas o medo do que viria depois. Ela deu à luz um menino, forte e saudável. No instante em que o segurou nos braços, um sentimento avassalador de proteção a preencheu. Mas aquele momento foi roubado com uma brutalidade cirúrgica.
Laurinda apareceu na porta da cabana, envolta em um xale escuro, como a própria morte. Seus olhos não viram a mãe nem o neto. Viram apenas a complicação. Sem uma palavra, ela tomou a criança dos braços de Josefina. O choro do bebê foi abafado por um pano, o grito de Josefina foi um som animal, um rasgo na alma. Mas ninguém, além das paredes da cabana, ouviu. O menino sumiu na noite, nos braços frios da matriarca. Josefina nunca mais o viu. Ela não sabia se ele vivia, se morria, se havia sido entregue ou afogado. O vácuo era a sua tortura. Poucos dias depois, a fazenda Morro Alto explodiu em celebração. Fogos de artifício cortaram o céu. A notícia se espalhou. Cecília, a esposa do herdeiro, havia dado à luz um menino. O herdeiro tão esperado, ele recebeu um nome. Foi batizado com pompa na capela da fazenda. E teve seu nome inscrito na árvore genealógica da família Alves de Matos. Uma vida inventada para preencher o lugar de uma vida roubada. O peso do que não podia ser dito começou a adoecer a todos. A mentira era um veneno lento, contaminando a água, o ar, as almas. Laurinda tornou-se uma sentinela. Passava as noites em claro, andando pelos corredores, vigiando as portas, com medo de que as paredes sussurrassem seu segredo. A loucura da vigília começou a marcá-la. Cecília mergulhou ainda mais fundo no láudano. A imagem do filho celebrado que não era seu, e do filho roubado que ela permitiu, a assombrava. Ela vivia em um estado de torpor perpétuo. Augusto, alienado de sua própria vida, endureceu. O trabalho brutal no campo e as noites de embriaguez eram sua armadura. Ele se tornou um homem amargo, governando seus escravos com a mesma crueldade silenciosa que sentia dentro de si. A família estava se desintegrando por dentro. A casa grande, com seus móveis caros e salões vastos, tornou-se um mausoléu. Um túmulo para uma verdade enterrada viva. Josefina, após semanas de febre e delírio na cabana, foi eventualmente devolvida ao trabalho. Mas era uma mulher diferente. O fogo em seus olhos havia se apagado, substituído por uma brasa de ódio e determinação que ardia em silêncio. Ela olhava para o menino, o falso herdeiro, sendo criado nos braços de outros, e guardava sua dor como uma arma. Ela aprendeu a esperar. Sabia que um império construído sobre a areia de tantas mentiras não poderia durar para sempre. Os anos passaram, mas o tempo não curou as feridas. Apenas as aprofundou. O segredo pulsava sob o assoalho da casa, uma bomba relógio esperando o momento certo para explodir e levar tudo com ela. 10 anos se passaram, uma década de silêncio forçado e decadência mascarada. O menino, batizado de Francisco, crescia como o herdeiro de Morro Alto, alheio ao sangue e à mentira que o colocaram naquele berço. A fachada de normalidade era mantida a um custo altíssimo, pago com a sanidade de todos. Então o velho coronel Alves de Matos finalmente morreu. Sua morte, esperada há muito, não trouxe alívio, mas o início de uma guerra. O funeral foi um espetáculo grandioso. Laurinda, a viúva de luto impecável, recebia os pêsames enquanto sua mente já calculava os próximos movimentos no campo de batalha que se abriria. O testamento do coronel era antigo e não previa as complexidades que sua esposa havia criado. Parentes distantes, primos e sobrinhos que nunca haviam pisado em Morro Alto, emergiram das sombras como abutres. Eles contestaram a herança nos tribunais. Argumentavam sobre a senilidade do coronel, a influência indevida de Laurinda e, principalmente, questionavam a legitimidade do jovem herdeiro. A guerra saiu dos salões e entrou nos fóruns de Ouro Preto. Advogados foram contratados, e com eles vieram os investigadores, homens curiosos, de chapéu e olhar atento, que não se impressionavam com nomes de família ou portões altos. Eles chegaram a Morro Alto farejando as frestas do segredo. Começaram a conversar com os trabalhadores mais antigos, com os agregados, com os vizinhos. Ofereciam moedas por memórias, aguardente por sussurros. As histórias eram fragmentadas, confusas. Falavam da noiva que parecia doente, do herdeiro que nasceu rápido demais, da escrava que sumiu por meses e voltou como um fantasma. O nome de Josefina começou a ser murmurado. Laurinda sentiu o cerco se fechando. O castelo de cartas que ela construiu com tanto esmero estava tremendo sob o sopro dos boatos. Os investigadores já haviam descoberto sobre o isolamento de Josefina na cabana. A coincidência das datas entre seu sumiço e o nascimento de Francisco era perigosa demais. A existência de Josefina era a ponta solta que poderia desfiar toda a trama. A matriarca tomou sua decisão mais drástica e cruel. Josefina precisava desaparecer. Não morta, pois um corpo seria uma prova, mas apagada, vendida. Ela precisava ser removida da história de Morro Alto como se nunca tivesse existido. A venda foi feita em sigilo absoluto, para um comerciante de escravos de uma província distante, que não fazia perguntas. Numa madrugada cinzenta, Josefina foi arrancada de seu catre. Não houve despedidas, não houve explicações. Apenas a força bruta de 2 capatazes e o olhar final de Laurinda. Um olhar que não continha ódio nem remorso. Apenas o vazio de um problema sendo resolvido. Josefina foi amarrada na carroça, junto com outros que também haviam sido vendidos. Ao deixar Morro Alto para trás, ela não olhou para a casa grande.
Ela olhou para o céu, para as árvores, para o mundo que começava fora de sua prisão. Laurinda respirou aliviada. O rastro estava apagado. A prova viva de seu crime, a mãe biológica do herdeiro, estava a caminho do esquecimento. Mas ela cometeu um erro de cálculo fatal. Em sua arrogância, não percebeu que um desaparecimento súbito e inexplicado não gera silêncio. Ele gera perguntas. O sumiço de Josefina gritou mais alto do que qualquer boato. Para os investigadores, não foi o fim de uma pista, mas a confirmação dela. Por que venderiam uma escrava tão subitamente, bem no meio de uma investigação? A tentativa de Laurinda de enterrar o passado apenas colocou uma lápide com um nome sobre ele, atraindo a atenção de todos. Uma decisão como essa mudaria tudo. Se você está chocado com o rumo desta história, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder o desfecho brutal que se aproxima. A notícia da venda de Josefina se espalhou como fogo em palha seca. Agora, não eram apenas os parentes distantes que suspeitavam. A desconfiança começou a brotar entre os aliados, os bancos, os compradores de café. A reputação da família Alves de Matos, a moeda mais valiosa de Laurinda, começava a oxidar. Enquanto isso, longe de Minas, o destino de Josefina tomava um rumo inesperado. Ela foi vendida em um mercado na corte, no Rio de Janeiro. Seu novo senhor não era um fazendeiro, mas um comerciante português, dono de um armazém movimentado no centro da cidade. Um homem pragmático que se importava mais com números do que com linhagens. Ele rapidamente notou que Josefina era diferente. Ela era quieta, mas seus olhos eram inteligentes. Ela aprendia rápido. Começou com tarefas de limpeza, mas logo estava ajudando no balcão. Ela tinha uma memória prodigiosa para preços, clientes e mercadorias. Pela primeira vez na vida, Josefina estava em um ambiente onde seu valor não era medido pela força de seus braços ou pela submissão, mas pela agudeza de sua mente. Ela aprendeu a ler e a escrever sozinha, observando os livros de registro, as notas, os jornais que embrulhavam as mercadorias. O comerciante, vendo o potencial, começou a lhe dar mais responsabilidades. Ela organizava os estoques, fazia as contas, negociava com fornecedores de pequena monta. O mundo fora de Morro Alto era assustador, mas também era cheio de possibilidades que ela nunca imaginou. Ela estava reaprendendo a respirar, a pensar por si mesma. Cada moeda que passava por suas mãos era uma lição. Cada negociação, um passo para longe do trauma. O trabalho, que antes era sua punição, agora se tornava sua ferramenta de libertação. Ela começou a juntar, secretamente, um pequeno pecúlio. Migalhas que sobravam, pequenas gratificações de clientes satisfeitos que seu senhor a permitia manter. Enquanto Josefina subia, degrau por degrau em sua nova vida, Morro Alto começava a desabar. A ausência de Josefina, em vez de apagar as suspeitas, as incendiou. O processo judicial se arrastava, consumindo a fortuna da família em honorários e custas. Advogados e oficiais de justiça se tornaram figuras comuns em Morro Alto, seus olhares vasculhando a casa, os livros de registro, os rostos dos escravos. A reputação dos Alves de Matos, antes sólida como rocha, começou a apodrecer em praça pública. Os bancos, que antes ofereciam crédito com um simples aceno de cabeça, agora negavam empréstimos. Sem dinheiro novo, a fazenda começou a definhar. A safra de café perdia qualidade, os equipamentos quebravam e não eram consertados. A terra mostrava sinais de esgotamento, o império rangia, suas engrenagens enferrujando por falta de capital e principalmente de moral. Augusto, confrontado com a decadência que não conseguia reverter, afundou-se de vez no álcool. Sua frustração se transformou em uma crueldade rotineira. Ele passava os dias a cavalo, o chicote sempre à mão, descontando sua impotência nos corpos dos escravizados. A produtividade caiu ainda mais, pois o trabalho movido pelo terror nunca é eficiente. O herdeiro menino Francisco assistia a tudo isso. Ele aprendia a crueldade como se fosse seu primeiro idioma. Para ele, o mundo era dividido entre os que mandam com gritos e chicotes e os que obedecem em silêncio. Era essa a única lição que seu pai lhe ensinava. Na casa grande, Cecília se tornara um fantasma em seus próprios corredores. Os dias se dissolviam em uma névoa de láudano, a única coisa que silenciava a voz da culpa em sua mente. Laurinda, envelhecida e endurecida pela batalha legal, tentava manter o controle. Mas seu poder, antes absoluto, agora era desafiado por todos os lados. Ela era uma rainha em um reino de ruínas. A família estava isolada. Os vizinhos os evitavam, os antigos aliados políticos se afastaram. Morro Alto tornou-se uma ilha de desconfiança e desespero. Estamos falando de uma estrutura social onde a honra valia mais que a vida, e a mentira para sustentá-la era justificada. Deixe nos comentários o que você pensa sobre as consequências de se viver em uma sociedade de aparências. Longe dali, no caos vibrante do Rio de Janeiro, Josefina florescia. A inteligência que Laurinda tentou apagar era agora sua maior ferramenta. Ano após ano, ela juntou cada réis que pôde. Negociou com seu senhor, o comerciante português que já era idoso, e via nela a administradora que nunca teve. Ela não pediu, ela propôs um negócio. Com o dinheiro que guardou,
e um empréstimo do próprio senhor, que confiava em sua palavra, Josefina comprou sua carta de alforria. O dia em que segurou aquele documento em suas mãos foi o dia de seu segundo nascimento. O papel, com o selo e a assinatura, era mais do que liberdade legal. Era a posse de si mesma. Ela não foi embora. Usou o restante de suas economias e sua reputação como mulher de negócios para comprar um pequeno balcão no mercado. Era seu primeiro pedaço de chão. Ali, ela vendia grãos, farinha, pequenos tecidos. Sua barraca era limpa. Seus preços eram justos. Sua palavra era lei. Ela prosperou. Enquanto Morro Alto desabava sob o peso de uma mentira, Josefina construía uma vida sobre a base da verdade e do trabalho duro. De volta a Minas, a situação chegou a um ponto de ruptura. A pressão contínua, a vergonha pública e o isolamento finalmente quebraram a pessoa mais frágil daquela equação. Cecília, em um raro momento de lucidez entre as doses de láudano, olhou para o próprio rosto no espelho. Viu uma estranha, uma mulher oca, cujos olhos não tinham mais vida. Ela olhou para o filho, Francisco, já um pré-adolescente com o olhar duro do pai e a frieza da avó. Ela não sentia amor, apenas o peso esmagador de sua fraude. O segredo não era mais um escudo. Era um tumor maligno que havia consumido tudo de bom que um dia existiu dentro dela. Naquela noite, a bomba que Laurinda plantou há mais de uma década finalmente explodiu. E o detonador estava nas mãos de Cecília. Ela esperou Augusto chegar, bêbado como sempre. Esperou Laurinda se recolher em seus aposentos, sempre vigilante. Então, com uma calma assustadora que o desespero concede, ela se levantou. Tomou uma decisão que destruiria os últimos pilares daquele castelo de cartas, mas que, para ela, era a única forma de respirar novamente. Caminhou até o escritório, onde Augusto contava moedas que já não valiam muito. Ela parou na porta, a respiração presa no peito. O momento havia chegado. "O filho não é seu", disse Cecília. A voz era um fio, quase um sussurro, mas cortou o ar denso do escritório com a precisão de uma navalha. Augusto levantou a cabeça lentamente. O torpor do álcool lutava contra a clareza terrível daquelas palavras. Ele piscou, tentando focar na imagem da esposa, que parecia uma aparição na porta. "O que disse?" Ele rosnou, mais por reflexo do que por não ter entendido. "Francisco não é seu filho", ela repetiu, a voz um pouco mais firme. "Nosso casamento foi uma farsa. Eu nunca fui sua esposa de verdade." A confissão saiu em uma torrente. Ela contou sobre a noite de núpcias, sobre a troca, sobre Josefina. Cada palavra era uma pá de terra sendo jogada sobre o caixão da família. O rosto de Augusto passou da confusão para a fúria. Mas não era a fúria de um homem traído. Era a raiva cega e desesperada de um rei cujo trono acabara de se desintegrar sob seus pés. Laurinda, atraída pelas vozes alteradas, apareceu atrás de Cecília. Ela ouviu a última parte da confissão. Seu rosto, normalmente uma máscara de controle, se contraiu em uma careta de ódio puro. Ela não olhou para o filho. Olhou para Cecília, a peça fraca, o erro de cálculo que havia colocado tudo a perder. O escândalo não pôde mais ser contido. A confissão de Cecília, uma vez dita em voz alta, tornou-se uma entidade própria. Ela a repetiu para seus pais e, em seguida, para os advogados. A notícia caiu como uma bomba nos tribunais. Era a prova que os parentes litigantes esperavam há anos. Os jornais de Ouro Preto e da corte farejaram o sangue. As manchetes eram cruéis e sensacionalistas, narrando a troca de noivas em Morro Alto e o herdeiro bastardo. O nome Alves de Matos, antes sinônimo de poder, virou sinônimo de vergonha e depravação. A anulação do casamento foi imediata. Sem o casamento, a linhagem de Augusto foi invalidada. Francisco não era mais o herdeiro. A sentença final da guerra pela herança foi a pá de cal. A maior parte das terras e dos bens do velho coronel foi dividida entre os parentes distantes. O que restou para Laurinda e Augusto foi a casa grande e dívidas impagáveis. Veio o leilão. Morro Alto, o gigante de café, foi fatiado e vendido em pedaços para pagar os credores. Os móveis, a prataria, os cavalos, tudo foi arrematado por preços vis. O prestígio morreu primeiro, de forma ruidosa e pública. Depois, morreu o senhor. Augusto, sem nome, sem herança e sem futuro, trancou-se na adega da casa grande e bebeu até seu coração parar. Foi encontrado dias depois um fim patético para uma vida de fraqueza. Por fim, morreu a matriarca. Laurinda não suportou a visão de sua obra-prima destruída. A vigília constante, a luta para manter o segredo e a derrota final quebraram sua mente de ferro. Ela passou seus últimos meses vagando pelos salões, vazios, sussurrando ordens para criados que não existiam mais, até que seu corpo simplesmente desistiu. A linhagem dos Alves de Matos, tão orgulhosa e poderosa, se esfarelou na poeira da estrada. O único sobrevivente, o menino Francisco, foi levado por um tio distante, carregando um nome que não era seu e a vergonha de um crime que não cometeu. Enquanto a tragédia se consumava em Minas, a roda da história girava para o resto do Brasil. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A escravidão estava oficialmente extinta,
Para a maioria, era o início de uma luta incerta pela sobrevivência. Mas para Josefina, era uma oportunidade estratégica. Ela já era uma mulher de posses, dona de seu próprio negócio com uma pequena rede de contatos e um capital crescente. A liberdade legal que ela já possuía agora se unia a um novo cenário econômico. Ela transformou liberdade em estratégia. Com a desorganização da mão de obra nas antigas fazendas, ela viu uma chance. Começou a comprar e vender grãos em maior escala, aproveitando a flutuação dos preços. Ampliou seus negócios, contratando libertos e pagando salários justos, construindo uma reputação de confiança. Josefina não queria apenas enriquecer. Ela queria construir algo duradouro. Com parte de seus lucros, ela comprou um pequeno sobrado e fundou uma escola noturna para crianças negras, um lugar onde elas poderiam aprender a ler, escrever e fazer contas, as ferramentas que a libertaram. Ela se tornou uma figura respeitada em sua comunidade, uma mulher que converteu a dor em poder, o silêncio em ação. Anos depois, a notícia chegou aos seus ouvidos por meio de um comerciante de Minas, a fazenda. Morro Alto, ou o que restava dela, a casa grande em ruínas e as terras ao redor, iria a um leilão final, por um preço de fim de mundo. Ninguém queria comprar a propriedade amaldiçoada. Josefina ouviu a notícia, sem alterar a expressão, mas dentro dela, uma engrenagem que girava há quase 20 anos, finalmente encontrou seu encaixe final. Ela reuniu seu capital, fez os arranjos da viagem e partiu de volta para o lugar que fora, ao mesmo tempo seu lar e seu inferno. Quando Josefina retornou a Morro Alto, encontrou um fantasma de fazenda. O mato alto engolia as cercas, e a pintura da casa grande, antes branca e imponente, descascava como pele doente. O dia do leilão era cinzento e melancólico, como se o próprio céu estivesse de luto pela decadência do lugar. Não havia uma multidão de compradores ricos. Apenas alguns especuladores de terras, vizinhos curiosos e abutres de ocasião, esperando arrematar a história e a desgraça por um preço irrisório. O leiloeiro apregoava o nome Alves de Matos sem qualquer reverência. Era apenas mais um nome em uma lista de falências. Quando o lance por toda a propriedade estagnou em um valor vergonhoso, uma voz clara e firme cortou o ar. Era uma voz de mulher, calma e cheia de autoridade. Josefina, vestida de forma simples, mas digna, deu seu lance. Um valor ligeiramente acima do último, mas dito com o peso de quem não aceitaria uma contraproposta. Os presentes se viraram para olhá-la. Não a reconheceram. Viram apenas uma mulher negra, de postura ereta, cujos olhos não demonstravam dúvida. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo martelo do leiloeiro. Vendido. A terra que a feriu, que a usou e a descartou, agora era sua. Com as mãos firmes que um dia fizeram contas e organizaram balcões, ela assinou os papéis. A propriedade que a manteve cativa agora lhe pertencia por direito. Sua primeira ordem como nova dona de Morro Alto não foi plantar café ou consertar as cercas. Foi derrubar a casa grande. As paredes que testemunharam o crime, que abafaram seu grito, que esconderam a mentira, vieram abaixo em nuvens de poeira e memórias amargas. Ela não assistiu à demolição com um sorriso de vingança. Assistiu com a sobriedade de quem limpa uma ferida, para que ela possa finalmente cicatrizar. Depois, ela caminhou até a senzala, a estrutura que ainda estava de pé, como um monumento teimoso à crueldade. Ela convocou os libertos que viviam nas redondezas, muitos deles ex-escravos de Morro Alto. Em um rito público e solene, ela entregou-lhes machados e marretas. Não foi uma demolição de raiva, mas um ritual de libertação. Cada tábua podre que caía, cada viga que se partia, era um elo da corrente sendo quebrado simbolicamente. O passado estava sendo desfeito, não para ser esquecido, mas para dar lugar a algo novo. A terra, que antes servia a um único senhor, foi então medida e dividida em lotes. Josefina os vendeu a preços justos, com longos prazos de pagamento para as famílias de ex-cativos. Ela não estava criando um novo feudo, estava fundando uma comunidade. No exato local onde ficava o tronco, o epicentro da dor e da humilhação por gerações, ela plantou um jardim. Floresceram cores onde antes havia apenas o som do chicote e o cheiro do medo. Onde ficavam os barracões da senzala, ela usou seu próprio capital para erguer um centro comunitário e uma nova. E maior, escola. Josefina viveu o resto de sua vida ali, não como uma sinhá, mas como uma matriarca de um tipo diferente. Uma líder comunitária, respeitada por sua sabedoria e por seu passado de luta, ela nunca se casou. Nunca teve outros filhos. Viveu até 1908. Uma mulher idosa que tinha visto o Império ruir e a República nascer, que tinha vivido a escravidão e a liberdade em sua forma mais brutal e mais plena. Em seu testamento, deixou todos os seus bens e negócios para a manutenção da escola e para um fundo de ajuda aos ex-cativos e seus descendentes. Mas houve uma coisa que ela guardou apenas para si. Ao longo de todos aqueles anos, em seu livro de contas pessoal, na última página, havia um nome escrito e reescrito várias vezes. O nome que ela deu a seu filho na única hora em que o teve nos braços.
Ela nunca o revelou a ninguém. Era o único segredo que guardava, a única propriedade que não dividiu. A memória de seu filho era seu território mais sagrado e intocado. Décadas depois, o tempo concluiu o trabalho que a falência começou. A capela onde o falso herdeiro foi batizado ruiu, suas paredes de adobe se dissolvendo de volta na terra. O jardim que Josefina plantou floresceu, selvagem, espalhando-se para além de seus limites originais, um testemunho vivo de que a beleza pode nascer sobre a brutalidade. O nome da família Alves de Matos virou uma nota de rodapé em livros de história local. Uma curiosidade, um conto de fantasmas para assustar crianças. Os papéis oficiais, frios e burocráticos, esqueceram o crime. Registravam apenas dívidas, leilões e transferências de propriedade. O coração da história, a troca de corpos, o roubo da criança, foi apagado da tinta oficial. Mas o que os cartórios esquecem, a memória do povo guarda. A história de Morro Alto sobreviveu, não nos documentos, mas nos terreiros, nas rodas de conversa, passada de avós para netos como um alerta. Esta não é apenas a história da queda de uma família. É o retrato da herança que afundou Minas e que, de muitas formas, assombra o Brasil até hoje. É a história de um sistema que tratava seres humanos como propriedade, como objetos que podiam ser trocados no escuro para salvar as aparências. Um império de café, construído com suor e sangue, que se revelou frágil como vidro, corroído por sua própria crueldade e arrogância. Tudo o que foi preciso para derrubar o gigante foi uma mentira. Uma única mentira, contada em uma noite para preservar a honra, mas que envenenou a linhagem, a terra e o futuro. E no centro de tudo está a improvável jornada de uma mulher que o sistema tentou apagar 2 vezes. Primeiro, transformando-a em um corpo sem vontade num quarto de núpcias. Depois, vendendo-a como quem apaga um rastro, mas Josefina se recusou a ser apagada. Ela converteu o trauma em território. A dor em tijolos para construir uma escola. O silêncio que lhe foi imposto em um futuro para muitos. O nome de seu filho ela levou para o túmulo, mas o seu próprio legado, o legado de resistência e reconstrução, tornou-se imortal. Se esta história sobre as profundas cicatrizes do Brasil te chocou e te fez refletir, pedimos que você deixe o seu like para que este vídeo alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossas próximas investigações sobre os cantos mais sombrios da história. E, por favor, compartilhe este documentário com alguém que precisa conhecer o poder de uma verdade enterrada. Use os comentários abaixo para deixar sua opinião final. Qual parte desta história mais te impactou? Não se esqueça de dizer seu nome e a cidade de onde você está nos assistindo. Queremos muito saber. Obrigado por assistir e até a próxima.